Na pacata cidade de Newark, em Nova Jersey, nasce Whitney Houston, em 9 de agosto de 1963. Filha de Cissy Houston, uma cantora talentosa, e John Russell Houston, a jovem Whitney cresceu em um ambiente rodeado pela música. Desde os primeiros anos, era evidente que a música corria em suas veias. A influência da família não podia ser ignorada. Com a mãe Cissy como mentora e guia, Whitney começou a aprimorar sua técnica vocal desde muito cedo. Com 11 anos, iniciou sua jornada vocal no coral gospel da Igreja Batista que sua família costumava frequentar, embora pertencesse a uma família evangélica. Com 15 anos, concluiu seus estudos em uma escola católica. Na mesma época, já atuava como vocal de apoio para sua mãe, uma aclamada cantora de soul e gospel. Também com 15 anos, realizou uma colaboração musical com o renomado cantor e compositor Michael Zega. Já com 17, deu início à sua trajetória como modelo, se destacando em capas de revistas. Após ser descoberta ao se apresentar em uma boate em Nova York, firmou contrato com a gravadora Arista Records. Whitney já estava fazendo backing vocals em gravações de artistas renomados. Seu talento inegável não passou despercebido, e em pouco tempo, em 1983, ela foi descoberta por produtores musicais, que vislumbraram o potencial extraordinário dessa jovem estrela. Com sua assinatura em um contrato de gravação, Whitney Houston estava pronta para trilhar o caminho na indústria da música. Seu álbum de estreia, lançado em 1965, marcou o início de uma carreira brilhante que rapidamente a saltou para o estrelato. Nessa fase inicial, testemunhamos não apenas o florescer de um talento sem igual, mas também a construção de uma base sólida, que sustentaria sua carreira excepcional. Whitney Houston estava prestes a deixar uma marca indelével na música e no coração de milhões de fãs ao redor do mundo. Sua jornada estava apenas começando. There's still enough time to figure out how to taste my blues away. A estreia na televisão nacional foi um momento repleto de nervosismo e também de muita emoção. Ao aparecer no programa de TV, Whitney Houston trouxe sua voz inigualável para o público americano. Era o começo de sua jornada na esfera pública, um prelúdio emocionante para a fama global que estava prestes a conquistar. A trajetória exorbitante do seu primeiro álbum foi meteórica, marcando presença na Billboard 200 por mais de 3 anos, conquistando o primeiro lugar em março de 1986, mais de um ano após o seu lançamento inicial, e lá permaneceu, ocupando o topo das paradas, por impressionantes 14 semanas consecutivas. Esta consequência não apenas marcou seu primeiro álbum, mas também solidificou Whitney Houston como uma das maiores divas da música de todos os tempos. Whitney Houston não se limitou apenas a triunfar nas paradas americanas. Ela se transformou em um fenômeno internacional, alcançando o número 1 ou posições de destaque em mais de 10 países diferentes. Nos Estados Unidos, o álbum recebeu a certificação de diamante por vender incríveis 14 milhões de cópias. Mas seu alcance não conhecia fronteiras, atravessando oceanos e continentes, somando um total de 25 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. A crítica musical não poupou elogios a Houston e seu álbum de estreia. A revista a chamou de uma das novas vozes mais emocionantes em anos, enquanto o The New York Times destacou o álbum como uma vitrine impressionante e musicalmente conservadora para um talento vocal excepcional. A paixão e emoção transmitidas por Whitney Houston através de suas músicas eram inegáveis, e sua voz se estabeleceu como um farol de esperança e inspiração para muitas pessoas. Com hits como Saving All My Love for You e Greatest Love of All, o álbum estabeleceu Whitney como uma força imparável na indústria musical. Foi o início de uma sequência de sucessos que a consolidou como uma das artistas mais influentes de sua geração. Em 1987 veio o álbum Whitney, que incluía hits como I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me e Didn't We Almost Have It All. Esse álbum solidificou ainda mais sua posição no topo das paradas e mostrou sua versatilidade como artista. No entanto, talvez o ápice de sua carreira tenha sido a trilha sonora de O Guarda-Costas, lançada em 1992. Com a icônica I Will Always Love You,
Essa trilha sonora não só se tornou um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, mas também uma das obras mais emblemáticas da história da música. Whitney continuou lançando alguns álbuns que alcançaram sucesso comercial e crítico, como My Love Is Your Love, em 1998, e I Look to You, em 2009. Cada um desses álbuns não apenas demonstrou a incrível versatilidade e talento de Whitney como vocalista, mas também apresentou um repertório diversificado que cativou uma audiência global. Apesar do brilho inegável de sua carreira, Whitney Houston enfrentou uma série de desafios tanto pessoais quanto profissionais ao longo de sua vida. No auge de sua fama, Whitney foi submetida a uma intensa pressão da indústria da música e da mídia. Essa pressão, combinada com a sua própria busca pela perfeição, levou a um fardo emocional significativo. O estresse e as expectativas constantes colocaram um peso sobre seus ombros, afetando sua saúde mental e bem-estar. Além disso, a relação tumultuosa com Bobby Brown, com quem se casou em 1992, também foi objeto de comentários do público. Os desafios enfrentados no âmbito pessoal muitas vezes se refletiram em sua carreira profissional. Whitney Houston era uma artista profundamente sensível, e o peso das expectativas e das lutas pessoais teve um impacto em sua jornada. Apesar desses desafios, ela continuou a demonstrar uma incrível resiliência e determinação. A luta contra o vício foi um dos desafios mais dolorosos que Whitney enfrentou. Ela admitiu publicamente suas batalhas com o abuso de substâncias, e essas lutas tiveram um impacto significativo em sua carreira e saúde. Ao abordar esses desafios, é importante lembrar que Whitney Houston era uma pessoa complexa, com altos e baixos. Como qualquer um de nós, sua coragem ao enfrentar esses obstáculos é um testemunho de sua força e humanidade. A vida de Whitney Houston foi marcada por desafios desde a adolescência, quando foi introduzida ao álcool, maconha, LSD e cocaína por seu irmão. Em 1992, casou-se com o cantor Bob Brown e tiveram uma filha, Bobby Christina Houston Brown. Durante 14 anos de casamento, houve muitas brigas, traições, agressões, humilhações e o uso de muitas drogas. Não suportando mais aquela situação, ela pediu o divórcio e saiu de casa com a filha. Mais tarde, conseguiu a guarda da filha na justiça. Durante esse período, Whitney revelou em uma entrevista que havia sofrido um aborto espontâneo e não seria o seu primeiro. Também ao longo do seu casamento com Bob Brown, Whitney passou por desafios emocionais e físicos ao tentar expandir a sua família. Infelizmente, ela sofreu vários abortos espontâneos enquanto tentava ter outro filho, incluindo um em julho de 1994 e outro em dezembro de 1996. Esse período foi marcado por altos e baixos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. À medida que Whitney navegava por sua vida, com o peso da fama e das lutas pessoais, o casamento deles trouxe à tona uma combinação de paixão e controvérsia. Juntos, eles eram uma força dinâmica, mas também enfrentavam desafios públicos e privados. Embora Whitney tenha sido vista como uma boa menina, com uma imagem impecável nos anos 80 e também no início dos anos 90, o seu comportamento começou a mudar em 1999, para o ano 2000. Ela passou por uma fase em que se atrasava por horas para entrevistas, sessões de fotos, ensaios, cancelou shows e aparições em talk shows. E havia relatos do seu comportamento errático. Sua aparência física estava mudando e houve especulações sobre o seu uso de drogas, muitas vezes associado ao seu próprio marido. Em 11 de janeiro do ano 2000, enquanto viajava com Brown, Whitney foi flagrada com cerca de 14 gramas de maconha dentro da bolsa, no Aeroporto Internacional do Havaí. Além disso, ela começou a enfrentar problemas em suas aparições públicas, como ausência em eventos importantes e cancelamento de apresentações. Ela foi desligada do evento pelo diretor musical e amigo de longa data da cantora, Burt Bacharach. O seu publicitário alegou que problemas na garganta eram o motivo principal do cancelamento. No livro Big Show, o autor Steve Ponte revelou que a voz de Whitney estava trêmula. Ela parecia distraída e nervosa, e a sua atitude era casual.
quase que desafiadora. Embora Whitney devesse se apresentar com a canção Over the Rainbow, ela acabou cantando uma música diferente durante os ensaios. Mais tarde, ela admitiu que havia sido demitida do evento. A sua amiga de longa data, Robin Crawford, acabou renunciando ao cargo de assistente executiva de Whitney no ano 2000, citando a recusa da cantora em buscar ajuda para os seus vícios como o principal motivo. Rumores e histórias sobre intervenções da família e amigos em relação ao seu uso de drogas continuaram a surgir. Em 2001, ela assinou um contrato de gravação de grande valor com a lista BMG. No entanto, a sua saúde continuava sendo uma grande preocupação, com relatos de sua extrema magreza. A sua aparição em um evento de Michael Jackson também gerou preocupações devido à sua aparência. Whitney deu uma entrevista no ano de 2002 onde abordou o seu uso de drogas e também o seu casamento. Ela admitiu o uso de substâncias como álcool, maconha, cocaína e pílulas, porém negou o uso de crack. Mas a sua saúde e aparência continuaram sendo fonte de grande preocupação e de muita especulação. O seu casamento com Bobby Brown também enfrentou problemas públicos, com relatos de muita agressão. Em dezembro de 2003, Brown foi acusado de agressão após uma briga onde ele acabou agredindo a cantora. A polícia informou que a cantora tinha ferimentos visíveis no rosto. Em setembro de 2006, ela entrou com um pedido de separação legal de Brown e no mês seguinte solicitou o divórcio, que foi oficializado no dia 24 de abril de 2007, com a cantora admitindo que o até então marido não era confiável para sustentar a sua filha adolescente. Whitney deu a sua primeira entrevista em 7 anos, em setembro de 2009, aparecendo na estreia da temporada do programa de Oprah Winfrey. A entrevista foi considerada a entrevista musical mais esperada da década. Nessa entrevista, Whitney admitiu ter usado drogas com o ex-marido durante o casamento, mencionando que ele havia misturado maconha com cocaína e crack. Ela compartilhou com o público que antes do filme O Guarda-Costas, o uso de drogas era leve, mas se intensificou após o sucesso do filme. O nascimento de sua filha, a cantora também revelou que em 1996, o uso de drogas se tornou uma parte de todas as áreas da sua vida, explicando o que estava passando por momentos difíceis e perdendo a si mesma. A artista também mencionou que havia participado de um programa de reabilitação de 30 dias, mas admitiu que o seu uso de drogas continuou o mesmo depois disso. Sua mãe chegou a obter uma ordem judicial e ajuda policial para tentar pressioná-la a buscar mais tratamento antidrogas. Durante a entrevista, discutiu os abusos emocionais que sofreu durante o seu casamento, inclusive citando um incidente em que ele cuspiu nela. A cantora afirmou que estava livre das drogas naquele momento. Após o divórcio em 2007, ela começou a encontrar um novo sentido em sua vida. Parecia estar conquistando a sua própria essência, preparada para abraçar uma nova fase tanto musical quanto pessoal. 2 anos mais tarde, em meio a essa jornada de redescobrimento, Whitney lançou seu 7º álbum de estúdio. Nesse trabalho, ela trouxe uma sonoridade gospel, que transmitiu uma mensagem de renovação e de muita esperança. A crítica recebeu bem o álbum, valorizando a autenticidade e a força vocal de Whitney. Nesse período, a influência da religião e o suporte da psicoterapia entraram em cena, oferecendo uma maneira de aliviar as tensões e se reconectar consigo mesma. No entanto, as batalhas pessoais ainda não haviam chegado ao fim. Whitney embarcou em uma nova turnê que naquele momento se tornou a sua primeira turnê mundial, em mais de 10 anos. No entanto, a turnê recebeu críticas negativas devido a vários shows remarcados e também por conta da qualidade vocal e performance da cantora. Em maio de 2011, Whitney entrou em um centro de reabilitação novamente, buscando ajuda para os seus problemas com drogas e álcool. No mesmo ano, foi anunciado que ela chegaria a estrelar no remake do filme Sparkle, ao lado de Jordin Sparks e Mike Epps. Infelizmente, as sombras do passado voltaram a rondar Whitney Houston. As perseguições e ameaças vindas do seu ex-marido, somadas à interrupção da terapia, provocaram um retorno doloroso ao seu quadro depressivo. Esse momento difícil culminou em uma recaída, colocando a cantora em uma posição bastante delicada. Além disso, os problemas familiares também lançaram uma sombra sobre a saúde mental de Whitney.
A luta de sua filha, Bobbi Kristina, contra o vício em drogas gerava conflitos entre mãe e filha, trazendo à tona sentimentos de inadequação e também de muita culpa para Whitney, que se questionava sobre a sua capacidade como mãe. Nesse cenário de pressões avassaladoras, Whitney recorria a tratamentos ansiolíticos para tentar enfrentar os desafios. A batalha contra o uso de drogas, que sempre foi pessoal, agora se intensificava, tornando suas aparições públicas cada vez mais esporádicas e também marcadas por sua busca por superação. Infelizmente, em 11 de fevereiro de 2012, um dia antes da cerimônia do Grammy daquele ano, um triste acontecimento abalou a indústria musical e os corações de fãs ao redor do mundo. Whitney Houston foi encontrada desacordada na banheira do seu quarto, localizado em um hotel de Beverly Hills. Apesar dos esforços dos paramédicos para reanimá-la, a vida da icônica cantora foi silenciada, sendo declarado o seu falecimento momentos depois. O condado de Los Angeles acabou divulgando as conclusões sobre a morte de Whitney Houston e ficou confirmado que a causa do seu falecimento foi um afogamento associado com efeitos de doença cardíaca e também o uso de cocaína. Os resultados da autópsia indicaram que havia vestígios de cocaína no organismo da cantora, sugerindo sim que ela havia consumido a substância pouco antes da morte. Além da cocaína, a análise toxicológica revelou a presença de outras substâncias em seu sistema nervoso, entre elas estavam a difenidramina, o alprazolam, que é um potente tranquilizante de duração moderada, cannabis, e também a ciclobenzaprina. Esses achados trouxeram à luz o uso de diferentes substâncias, que podem sim ter contribuído para o triste desfecho naquele dia. A autópsia realizada também revelou detalhes adicionais sobre o estado físico de Whitney Houston no momento da sua morte. Além das substâncias encontradas em seu organismo, foi notado que a cantora estava com a falta de 11 dentes e a sua pele apresentava feridas. A ausência de 11 dentes era atribuída em parte ao longo histórico de uso de drogas por Whitney, que afetava negativamente a sua saúde bucal. O consumo de substâncias ilícitas, como por exemplo a cocaína, pode causar danos nos tecidos moles e ossos da boca, levando à perda de dentes. Além disso, o uso contínuo de drogas pode prejudicar a higiene e contribuir para problemas dentários. As feridas na pele também eram indicativas das dificuldades que Whitney enfrentava em relação ao seu bem-estar físico. O abuso de substâncias e os altos e baixos emocionais podem levar a comportamentos destrutivos, como, por exemplo, coçar ou cutucar a pele de forma repetitiva, o que pode resultar em feridas e lesões na pele. Seu irmão, Michael Houston, afirmou em uma entrevista que se sentia extremamente culpado pela morte da irmã, pois foi por influência dele que ela começou a fumar e usou drogas para tentar aliviar suas dores com problemas familiares, conjugais e a pressão da fama. Tudo isso a levou a uma forte depressão e ela não estava mais conseguindo suportar. Em janeiro de 2015, Bobbi Kristina Brown foi encontrada desacordada pelo namorado e um amigo em uma banheira em sua casa em Atlanta, Geórgia. Imediatamente foi socorrida, mas ficou quase 6 meses em coma induzido. No dia 26 de julho de 2015, seu corpo não resistiu mais, e ela teve falência múltipla de órgãos. Segundo a autópsia, a causa da morte foi afogamento acidental, devido a uma overdose de álcool e drogas. De acordo com notícias da época, os motivos que a levavam a beber e se drogar eram a depressão pela perda da mãe e problemas conjugais. Segundo os laudos, a morte foi um acidente e ela não tinha a intenção de tirar sua própria vida. Bobbi Kristina tinha apenas 22 anos. Nick Gordon, filho adotivo de Whitney Houston, formalizou seu relacionamento com Bobbi Kristina após a morte da cantora. Supostamente, ele foi considerado responsável pela morte da namorada, pois teria fornecido um coquetel de drogas para ela. O legado de Whitney Houston e sua influência transcende gerações e continua a moldar o panorama da indústria musical até os dias de hoje. Whitney não foi apenas uma cantora excepcional, mas uma verdadeira pioneira.
Sua habilidade de misturar gêneros e estilos musicais estabeleceu um padrão para a criatividade artística. Sua voz, com sua amplitude e alcance emocional, deixou uma marca indelével na música popular. A trilha sonora de O Guarda-Costas, com a inesquecível interpretação de I Will Always Love You, tornou-se um hino universal de amor e emoção. A canção transcendeu as paradas musicais e se tornou um símbolo de afeto e conexão em todo o mundo. Além disso, Whitney também abriu portas para artistas de diversas origens étnicas. Ela quebrou barreiras e ajudou a pavimentar o caminho para uma maior diversidade na indústria da música. Seu impacto vai além da música. Whitney Houston deixou um legado de generosidade e caridade, envolvendo-se em causas sociais e filantrópicas, que demonstram seu coração compassivo. O seu exemplo de resiliência e determinação em face de desafios pessoais também inspirou muitos a enfrentarem as próprias batalhas com coragem e esperança. O legado de Whitney Houston é uma constante lembrança do poder transformador da música e da capacidade de um artista de tocar as vidas de milhões. Sua influência perdura e continuará a inspirar artistas e amantes da música em todo o mundo por gerações. Whitney Houston não é apenas uma estrela, é uma força eterna que ilumina o universo da música com sua brilhante luz. A sua história é um lembrete de que empatia e apoio são essenciais, pois todos nós somos seres humanos navegando pelas complexidades da vida. O seu legado serve como uma inspiração para abordarmos as dificuldades com compreensão e muita compaixão, enquanto celebramos os talentos únicos que cada indivíduo traz ao mundo. À medida que chegamos ao fim desta jornada, é impossível não ser tocado pela vida e legado de Whitney Houston. Sua voz continua a ecoar nos corações de milhões, nos lembrando do poder transcendente da sua voz e música. Se este vídeo tocou você de alguma forma, por favor, mostre seu apoio. Curta e compartilhe para que mais pessoas possam descobrir ou relembrar a magia que foi Whitney Houston. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se juntar a nós. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo emocionante como este. Agradeço profundamente por dedicar seu tempo a esta homenagem. Suas interações e apoio são o que tornam possível continuar a compartilhar histórias como esta. E antes de nos despedirmos, convido você a explorar mais vídeos em nosso canal. Clique no próximo vídeo no card e continue a jornada através da música e das histórias que nos inspiram. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Até a próxima e que a música continue a nos unir e nos emocionar.